Graças a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Aleluia. Mas você não precisa ficar quietinho, não. Você pode continuar adorando e exaltando. Glória a Deus, aleluia. Que Ele está aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e nós ficamos muitas vezes sem entender. Eu falei para Deus, o que eu estou fazendo de errado? Na quarta-feira eu fui para aula. Eu deixei o carro no lugar que eu costumo deixar sempre. Éramos 10 horas, a menina que estuda comigo, ela falou: vamos embora, já deu 10 horas. Eu assim, não, eu estou com muita falta na aula desse professor, eu vou ficar. Ele já estava me marcando, se eu sair mais ele vai me dar falta. Se eu continuar faltando eu vou reprovar. Aí quando ele terminou a aula, eu subi. Só que o carro não estava mais. Eu nem acreditei, a hora que eu vi, eu olhei assim, não, eu devo, né? Acho que eu coloquei ele mais pra cima, eu tô pensando que eu deixei ele aqui. Aí eu fui mais pra cima pra confirmar, né? Às vezes dá um branco, né? Só que o carro não tava, mas eu falei assim, não, meu Deus, eu não tô doida não, eu deixei esse carro aqui. O meu carro foi roubado quarta-feira à noite. Eu registrei BO, mas ele ainda não foi encontrado. Mas tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito de Deus. E se Deus me permitiu passar por isso, é porque eu ainda conversei com o Marcos hoje. Falei assim, se Deus está permitindo a gente passar por isso, é porque Ele sabe que a gente vai conseguir passar por isso. Ele não dá uma prova maior do que aquilo que a gente consiga passar. Então, se essa é a vontade de Deus para minha vida, se eu precisei passar por esse momento, porque a hora que eu vi, nossa, foi um susto, eu corri na van da Camila. Sim, e agora? A chave de casa dentro do carro, assim, meu Deus, se for um conhecido vai entrar lá em casa. Eu não tinha como entrar em casa, tive que pular o portão, quebrar a janela para abrir a casa. Enfim, foi uma situação bem complicada. Fiquei com medo de ficar em casa depois, com medo dos caras lá em casa. Mas enfim, né? Creio que Deus também está me guardando e não vai permitir isso. Mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32, a palavra de Deus diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, eu o feri, e eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e eu matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. No versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje
hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Você pode se assentar adorando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Se nesta noite você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar com você, você veio no lugar certo. Agora, se você quer trazer a Karina, aí você pode até ir embora, porque a Karina não tem nada para você não. Aleluia. Se nós voltarmos um pouquinho na história, antes desse acontecido, nós podemos perceber, durante o reinado de Saul, o primeiro rei constituído em Israel. Saul foi um rei escolhido pelo povo e Deus o constituiu por rei sobre Israel. No começo da sua caminhada, no começo da sua trajetória, até que Saul foi um rei mais ou menos. Só que aí acho que o poder subiu para a cabeça. E aí ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele queria fazer, além de sua função, fazer a função dos outros. Ele começou a achar que porque ele era rei, ele não precisava mais de Deus. Talvez ele começou a se sentir maior de tudo, então ele não precisava mais, ele era rei, então ele não precisava obedecer às ordens de ninguém. Imagina, obedecer às ordens de um velho, o profeta Samuel, para quê? Ele já era velho, Deus tinha posto ele por rei, ele era muito maior que Samuel. Só que a partir do momento que Saul começa a desagradar, desobedecer, entristecer o coração de Deus, o Senhor Deus se arrepende de ter constituído Saul rei de Israel. Aí eu posso imaginar Deus procurando um novo rei para Israel. Aí ele começa a passar nas cidades. Aí ele chega na cidade de Belém, lá na casa de Jessé, um homem que tinha 8 filhos. Aí ele começa a observar os filhos de Jessé. Eram homens de postura, homens bonitos, mas nem todos eles agradaram tanto assim o coração de Deus. Aí ele foi lá no campo, onde estavam as ovelhas de Jessé, e lá ele encontrou um menino, ainda novo. A Bíblia diz que ele era o filho mais novo de Jessé. Diz que ele era ruivo e de boa aparência, mas a boa aparência não foi o que agradou a Deus, porque a nossa boa aparência geralmente agrada os homens. Os homens têm essa mania de olhar para as pessoas e falar assim, aquele fulano é bonita, aquela fulana é bonita. Ou então olhar assim, nossa, que bichinho feio. Mas Deus não é assim. Quando Ele olha para as pessoas, Ele olha para o coração. Ele olha para a integridade. Ele olha para a sinceridade das pessoas. De nada adianta ser belo aos olhos. De nada adianta andar bem vestido, andar bem arrumado, andar na moda do ano. Não adianta nada se o seu coração não for aceito por Deus. Deus não está se esforçando se você está usando, que roupa você está usando. Ele está preocupado em como você tem se colocado diante dele. Aleluia. E nós podemos encontrar Davi, um moço obediente. Nós vemos durante a narrativa bíblica que todas as ordens de seu pai, Davi cumpria a risca. Do jeito que seu pai falava, ele procurava executar da melhor maneira possível. E Deus se agradou. Talvez isso tenha sido o diferencial de Davi, um menino obediente. Outra coisa que destaca Davi é a confiança dele em Deus, a forma que ele entregava a vida dele a Deus, que nós vamos poder observar no decorrer da mensagem. Talvez essas coisas tenham feito que Deus tenha escolhido Davi para ser rei. Tem gente que quer ser muita coisa, tem gente que quer ser cantor, pregador, não sei o quê, quer ser pastor, quer alcançar grandes posturas diante de Deus. Isso não é errado, mas em quem você tem confiado? Você tem depositado sua confiança em Deus? Você tem sido obediente não só a Deus, porque nós temos que ser obedientes a Deus em primeiro lugar. Nós temos que ser obedientes às autoridades da igreja, aos líderes da igreja. Nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Nós temos que ser obedientes às leis da terra. Nós temos que ser obedientes no serviço onde trabalhamos. Se nós estamos lá, nós temos que obedecer às leis
estão lá. Claro que nós vamos fazer uma coisa que desagrada a palavra de Deus, que contradiz a palavra de Deus, mas nós temos que obedecer também às leis da terra. E nós podemos observar em Davi, um moço obediente. Aí Deus vai lá em Samuel, lá em Ramá e fala: Samuel, você não vai cair paradinho não, você vai lá na casa de Jessé, pega um chifre e enche com o melhor azeite. Não é o azeite que você acha na frente não, Samuel, é o melhor azeite, porque lá eu escolhi um rei para Israel. Aí Samuel, meio temoroso, foi, porque ele temia que Saul o matasse se soubesse. Mas Deus lhe falou a maneira certa qual ele teria que fazer para que ninguém ficasse sabendo. E aí Samuel foi à casa de Jessé. Chegando lá, todos os 7 irmãos passaram à vista de Samuel. Jessé fez que passassem todos. E quando ele viu o primeiro, um homem alto, um homem forte, de boa aparência, ele pensou assim consigo: é esse aí que Deus escolheu para rei. Só que aí Deus fala com ele: Samuel, não se deixe enganar pelas aparências, porque Deus não vê como o homem vê. Eu não sei como você tem sido visto pelas pessoas. Eu não sei o que as pessoas têm dito de você. Eu não sei o que as pessoas têm olhado para você e têm dito, mas também não importa. O que importa é o que o Deus dos céus e da terra está pensando de você. Não interessa você agradar a homens se você não estiver agradando ao Deus de Israel. Aleluia. E Samuel vai. E depois que passou todos os filhos de Jessé, ele fala: acabaram os seus filhos? Não tem mais nenhum? E Jessé fala assim: tem um novinho, um menino ainda, ele está lá no campo, apacentando as ovelhas. Aí Samuel fala para ele: manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Você pode ser visto como um pequeno, mas perante Deus você é grande. Você tem importância, você tem valor. Mesmo que os homens, mesmo que as pessoas não te dê valor, mesmo que para a sociedade você não tenha valor nenhum, perante Deus você tem valor. E o que é seu, meu irmão, o que é seu, minha irmã, já está reservado. E o Senhor só vai entregar nas tuas mãos. Foram chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus confirmou no coração de Samuel que aquele era o moço que ele tinha escolhido para reinar sobre Israel. Samuel deitou olhos sobre a cabeça dele e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. O tempo passou, ele foi ungido rei, mas Samuel foi embora. Só que ele continuou apacentando as ovelhas de seu pai. Veio um tempo de guerra, os seus 3 irmãos mais velhos foram guerrear contra os filisteus, com os exércitos de Saul. Mas Davi continuou lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Talvez, se fosse eu ou você, poxa, eu fui ungida rei, eu fui ungida rainha, pra que eu vou ficar cuidando de ovelha aqui? Ele podia ter simplesmente ignorado seu pai e falar assim: pai, dá um tempo, né? Eu fui ungido rei, pra que o senhor quer que eu vá cuidar de ovelha? Eu já sou rei, eu vou cuidar de ovelha pra quê? Só que ele entendia que para tudo tinha um tempo. Ele entendia que Deus tinha ungido ele. Só que ele precisava esperar o tempo de Deus. Não é porque eu fui chamada a isso, eu fui chamada a aquilo, eu fui separada isso, aquilo, que tem que ser exatamente na hora. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, tudo tem um percorrer. Talvez você tenha um chamado de evangelista, de pastor, de presbítero, de missionário, enfim, chamado de várias coisas. Aí talvez você fale assim: eu vou ajudar a limpar a igreja, eu vou ajudar a lavar a cadeira.
Eu vou ser pastor. Pra que eu vou ajudar a limpar a igreja? Só que tem um processo que você tem que seguir. Você tem um chamado de pastor, mas você não sabe quanto tempo vai demorar para que Deus cumpra essa promessa na sua vida. Você tem que caminhar. Aí ninguém começa a subir uma escada pelo último degrau. Toda escada se começa a subir pelo primeiro degrau. E a cada degrau que nós subimos, nós adquirimos uma experiência. A cada degrau que nós subimos, nós adquirimos alguma coisa que nós usaremos quando nós chegarmos lá no último degrau. Quando nós percorremos um caminho, o que importa nesse caminho não é só a chegada. Cada coisa que nós encontramos no caminho nos acarreta aprendizado, nos acarreta conhecimento, nos traz experiência. Talvez se nós não percorrermos o caminho completo, talvez se nós quisermos pegar algum atalho, nós podemos não saber o que fazer quando nós chegarmos no lugar que nós pretendemos chegar. Não adianta eu pular um degrau, subir 2 de uma vez, chegar lá no último e não saber o que fazer. Como que tem lá me esperando? Vale muito mais percorrer o caminho do jeito que Deus planejou para as nossas vidas, do que tentar dar uma escapadinha para tornar as coisas mais fáceis. Talvez você pense assim: mas esse caminho está doendo, esse caminho é difícil, esse caminho tem muita subida, esse caminho tem espinho, mas é por este caminho que você precisa seguir. O caminho mais fácil pode não te conduzir ao reino dos céus. E vã seria a nossa caminhada, vã seria nós estarmos na igreja, se no dia que o Senhor descer para levar a sua igreja, nós não podemos ir com Ele. Mas vale sofrer na terra, mas vale passar por momentos difíceis aqui na terra e termos a certeza de quando o Senhor nos chamar, nós estaremos prontos para ir morar com Ele na glória. Aleluia! Quando os irmãos de Davi estão lá no campo de batalha, o pai dele fala assim: Davi, eu quero que você leve estes pães para os seus irmãos e que você veja como eles estão. Vai e pergunte como eles estão. Traga uma prova de como eles estão, se eles estão bem. E assim Davi fez. No outro dia ele levantou bem de madrugada, pegou as ovelhas que ele apacentava e deixou sob cuidado de outros. Ele foi cumprir uma ordem do seu pai, mas ele não esqueceu das responsabilidades dele com as ovelhas. Será que você tem esquecido das suas responsabilidades? Será que em meio a tantas coisas você tem deixado o que você tem para fazer de lado? Davi tinha uma outra responsabilidade, tinha que descer ao campo a mando de seu pai. Só que as ovelhas não ficaram sozinhas. Ele deixou as ovelhas sob cuidados de outros. Será que quando você sai para atender outra coisa, você dá um jeito de deixar no lugar o que você está cuidando? Ou você só larga e sai correndo, deixando a Deus dará? Nós devemos aprender a ter responsabilidades com aquilo que Deus confia em nossas mãos. Nós somos privilegiados de estarmos aqui, de termos o privilégio de estar na casa de Deus. Quantas pessoas aí no mundo sofrendo, quantas pessoas aí no mundo sendo escravos de Satanás. E nós passamos por provas, sim. Talvez você diga: mas eu estou aqui na igreja e eu também sofro, também passo prova, verdade. Só que você não precisa ser escravo de Satanás. Quantas pessoas aí fora não agem da maneira que talvez elas queriam agir? Elas agem guiadas pelo diabo. E você tem o privilégio de ser liberto, de estar na casa de Deus, adorar o nome dele. Então, se que seja a sua responsabilidade dentro da casa de Deus, zele pelo que você tem para fazer. Se é cantar no círculo de oração, tenha responsabilidade, chegue no horário, não falte aos encontros. Se é estar no grupo de varões, tenha responsabilidade, não falte aos ensaios, chegue no horário. Se é estar na nossa cidade, é a mesma coisa. Tenha responsabilidade. Enfim, independente da sua função, do que você faça, por menor que seja responsável. Porque talvez você ache que é uma coisa tão pequena, mas essas coisas tão pequenas
pequenas que Deus está observando, que Deus está cuidando para ver se Ele pode confiar em você algo maior. Aleluia. Quando Davi chegou no campo de guerra, ele ouviu lá o Golias, todo cheio de si, todo se achando porque ele era grandão, né? Ele botava medo em todo mundo pelo tamanho dele. Imagina, um homem de quase 3 metros de altura. Chegar perto da gente. Eu lembrei do menino que estudou em Camilo. Acho que um homem de quase 3 metros de altura deve dar medo. E todo cheio de armadura, tentando intimidar deve dar mais medo ainda. E quando ele afrontava os soldados e não encontrava ninguém com coragem o suficiente para enfrentá-lo, ele queria um duelo. Estava lá o exército posicionado, mas ele estava desafiando, ele queria um duelo. Ele queria que um só enfrentasse ele, porque ele também era um só. Mas ele era grande e botava medo nas pessoas. Só que Davi não achou certo aquilo. Ele achou muito absurdo um cara querer enfrentar os exércitos do Deus de Israel. Ele assim, tá, ele é grande sim, só que o nosso Deus é maior. Aleluia! Quem que ele pensa que ele é para querer afrontar o nosso Deus? O inimigo pode estar te afrontando, ele pode estar falando, ele pode estar, enfim, fazendo o que quer que seja, mas o Deus que você serve é maior que o inimigo da sua alma, é maior que o problema que tem sido imposto a você. Você não pode abaixar a cabeça para as circunstâncias que a vida lhe impõe, você não pode abaixar a cabeça para o primeiro problema que tem na sua frente, por maior que ele pareça. Será que você tem confiado em Deus para enfrentar o problema que tem sido imposto? Ou será que você tem se acovardado? Será que você tem se esquecido do tamanho do seu Deus? Tem muita gente dentro da igreja que não tem vitória, não obtém sucesso, porque desconhece o tamanho do Deus que tem. Ele consegue ver o tamanho do problema, ele consegue ver o tamanho da fofoca, ele consegue ver o tamanho de tudo que vem contra ele, mas ele não consegue ver o tamanho do Deus dele. O primeiro problema que aparece, começa a murmurar. O primeiro problema que aparece, começa a questionar. Mas Deus, por quê? Eu tô te servindo, todo domingo eu vou na igreja, por que isso me acontece? Deus às vezes permite as provas nas nossas vidas para ver até onde nós suportamos sem murmurar contra Ele. Será que você tem suportado sem murmurar? Será que você tem permanecido adorando a Deus, mesmo em meio às adversidades, confiando em Deus, mesmo em meio às adversidades? Ou será que na primeira luta você já quer voltar para trás, você já quer desistir, se esquecendo do Deus que você serve? Nós servimos a um Deus que criou os céus, criou a terra e tudo quanto neles há. Ele fez Noé construiu uma arca, ele abriu o mar, ele curou paralíticos, ele curou e cura até hoje. O que muda somos nós. Muitas vezes nós ficamos pensando, mas por que os milagres não acontecem? Não acontece porque muitas vezes nós não sabemos o tamanho do Deus que nós servimos. Estamos na igreja todo culto, mas não confiamos em Deus. Falar que confiamos em Deus é fácil. É muito fácil falar assim, eu confio em Deus. Só que Deus,
você pode convencer os homens com as suas palavras, mas Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Será que nós confiamos em Deus com nossas palavras ou nós temos confiado em Deus também com as nossas atitudes? Aleluia. Nós podemos perceber que Davi era um homem que confiava em Deus. Ele acreditava no poder, ele sabia o tamanho do poder que Deus tinha. Ele não aceitou a afronta daquele filisteu. Ele procurou saber o que estava acontecendo. Aí os soldados foram e falaram para Saul. Saul chamou Davi e pensou assim: meu Deus, esse menino pirou de vez. Olha o tamanho dele. Ele quer enfrentar o gigante. Ele nunca participou de nenhum treinamento. Ele quer enfrentar um gigante. Era humanamente impossível Davi vencer a Golias. Quem olhava achava absurdo. Talvez os próprios soldados israelitas olharam e deram uma risadinha e pensaram: olha lá o bobão. Olha lá, tá querendo se mostrar, ó. Ele era pequeno, mas ele sabia o tamanho do Deus dele. Aleluia. Aí quando Saul falou para Davi: não, você não pode enfrentar ele não, porque você ainda é moço e ele já é guerreiro desde muito tempo. Você não tinha nem nascido ainda não, Davi. Não tem nem chance, não vai não. Aí Davi falou para ele: mas quando eu estava lá no campo, onde ninguém estava me vendo, ninguém estava me vendo lá, era só eu, Deus e as ovelhas. Apareceu um leão, apareceu uma ursa para tentar ferir as ovelhas. Só que eu matei os dois. Mesmo onde ninguém ouvia, ele já fazia com excelência. Ele já deixava que Deus cuidasse dele. Ele não fazia para que as pessoas o aplaudissem. Ele não fazia para que as pessoas vissem e falassem: oh, Davi matou um leão. Oh, nós não podemos fazer as coisas para Deus pautados em quem vai ver o que estamos fazendo ou não. Eu não tenho que pegar o microfone e cantar bonito para que todo mundo veja. Eu não tenho que fazer as coisas só para fulano ver, para Bertano ver. Deus pode ter um chamado para a sua vida, mas Ele está esperando você fazer alguma coisa para Ele. Quando nós vimos, quando a gente vem para o culto é dado em adoração aqui a Deus. Mas quantas vezes as pessoas entram por essas portas e saem sem adorar a Deus? Não confunda adoração com cantar, porque cantar lá no mundo também cantam. É diferente você chegar aqui e cantar, de você chegar aqui e adorar a Deus. Você não precisa pegar esse microfone aqui para você adorar a Deus. Aí talvez você fale assim: mas eu vou no culto todo domingo, eu bato o cartão lá todo domingo, no horário, às 7h30 eu tô lá. Quando os irmãos vão louvar e pedem para ficar em pé, eu fico em pé. Eu sei todas as letras dos hinos, mas cantar junto com quem está aqui na frente, ficar em pé, enfim, não faz você ser um adorador ou não. Tem gente que às vezes nem levanta e está adorando a Deus muito melhor do que quem está em pé. Nós devemos vir para o culto com o intuito de adorar a Deus. Quantas vezes nós vimos para o culto, nós conseguimos ver a roupa que o irmão está, nós conseguimos ver que o som não está bom, nós conseguimos
As pessoas conseguem vir na igreja e fazer tudo, mas não conseguem adorar a Deus. Será que você tem entrado nos cultos e você tem conseguido adorar a Deus? Ou será que você vem nos cultos, você senta, você ouve a palavra e quando você sai por aquelas portas você nem sequer lembra mais do que foi pregado? Adorar a Deus não é só cantar. Nós adoramos a Deus por meio de nossas atitudes, por meio dos nossos pensamentos, por nossa oração. Existem várias formas de adorar a Deus. Será que você tem adorado a Deus? Será que você tem vindo à igreja com o intuito de adorar a Deus, de agradar a Deus? Ou você tem vindo aqui com o intuito de agradar o pastor Reginaldo, o pastor deles que não está? Será que você fica em pé, olha que os irmãos pedem só para o irmão não ficar triste? Não, eu vou ficar em pé, senão o pastor depois briga comigo, ou vem um outro irmão, não, esse aí eu não fico em pé não, porque eu não vou muito com a cara desse irmão, não vou ficar em pé para ele cantar não. As pessoas vêm aqui na frente e em vez de ter adoradores sentados, tem plateia, tem jurados dizendo: ah, aquele lá canta feio. Não, hoje quem cantou mais bonito foi Ciclano. Nós devemos vir à igreja adorar a Deus. Adorar a Deus. Ah, mas eu não vou no culto não, porque eu não gosto da pregação daquele irmão. Ah, mas eu não gosto da voz daquele irmão. Você não tem que gostar de nada. O irmão não está fazendo pra você não. O irmão está fazendo pra Deus. Então você está perdendo tempo falando que canta feio, falando que tá com a roupa feia, falando que o sapato tá estragado, falando que o cabelo tá assim, tá alçado. O irmão tá agradando a Deus e você tá perdendo a sua bênção da cara baixinha da Ramaná. Ah, mas fulano prega muito mal. Mas fulano está sendo só instrumento na mão de Deus. Aleluia. Se nós entrarmos em uma serralheria, nem sei se é assim que chama, e se o profissional lá da área for fazer um móvel, ele vai usar várias ferramentas, vários instrumentos. Ele não vai usar só o martelo, porque só com o martelo não serra. Ele não vai só usar a serra, porque a madeira é áspera, ele precisa lixar. Assim é Deus quando usa os instrumentos dele. Ele não pode pegar instrumentos iguais, porque você precisa uma hora ser serrado, uma hora ser lixado. Às vezes precisa juntar as peças, ele precisa usar um martelo. Não tem como ele usar os instrumentos da mesma forma. Cada instrumento Deus usa do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Aleluia! Ele é Deus. Glória a Deus! E aí, Davi vai para matar Golias. Aí Saul pensa assim: bom, vou pelo menos pôr uma armadura nesse menino aí, porque, né, coitado, se for assim com essa roupinha de pastor, vai ser massacrado mais rápido ainda. E Davi pôs sobre ele a sua armadura. Só que Davi, coitado, não conseguia nem se mexer. Ele não tinha treino para usar tudo aquilo. Ele arrancou aquele negócio e falou assim: ah, não vou com isso aqui não consigo nem andar. Eu vou usar o que Deus me deu. Aleluia! Eu vou usar
aquilo que o Senhor está me treinando há tempos, lá no campo para as ovelhas. Não precisa fazer bonito para os homens. Não precisa querer usar aquilo que não é para você usar. Não precisa querer fazer aquilo que não é para você fazer. Usa aquilo que Deus te deu para você. Aleluia, fazer. glória a Deus. Se Deus te deu pedrinhas e uma tiradeira, usa a tiradeira com a pedrinha que Deus te deu. Não fica querendo usar o que é dos outros. Não fica querendo que Deus te dê o que é dos outros. Porque não adianta Ele te dar o que é dos outros, porque você não vai saber usar. Você não vai saber manejar. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Para cada um de nós tem um chamado. E para cada um de nós, Deus entrega uma ferramenta para que a usemos no seu reino. Imagina se para todo mundo Ele entregar a mesma coisa. Vai ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. É por isso que para cada um Ele entrega uma ferramenta. Aí talvez você olhe e fale assim: mas eu queria ser usado igual aquele irmão lá. Mas Deus não te chamou para ser aquele irmão lá. Deus te chamou para ser você. Aí talvez você pense assim: mas o chamado dele é maior. Não existe chamado grande, não existe chamado pequeno. Existe chamado por Deus. Só. Se Deus te capacitou para isso, faça o que Deus te capacitou para fazer. Davi já estava treinando lá com as ovelhas fazia tempo. Ele nem sabia que estava sendo treinado. Lá com o leão e o urso, era só um teste. Só para ver se ele tinha coragem mesmo. Talvez Deus está te testando numa coisa pequena. Talvez as pessoas não estão vendo. Mas talvez essa coisa pequena que você está fazendo, que para você parece uma coisa pequena, talvez que para você pareça uma coisa banal, talvez é nessa coisa pequenininha que talvez você nem dê valor, é que Deus está preparando a tua vida para algo muito maior que Ele já tem reservado. Aleluia! E aí, Davi vai para matar o gigante. Só que ele não vai só com as pedrinhas. No versículo 45 ele diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele não saiu à sua própria força. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa maneira? E às vezes quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós começamos a reclamar. E falar assim: Deus, mas não era assim que eu tinha planejado. E quem disse que era para ser do jeito que você tinha planejado? Você não entregou a sua vida para Deus? Então não é mais do jeito que você planejou. É do jeito que Ele quer agora. É do jeito que Ele planejou. Aleluia! Só que às vezes nós entregamos as nossas vidas para Deus. Só que nós entregamos, mas nós queremos continuar no controle. Aí Deus começa a mexer aqui e fala assim: não, Deus, tá bom do jeito que tá. Ou então: não, Deus, o Senhor tá fazendo errado. É desse jeito. Mesmo que no momento pareça não ser a melhor coisa, Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro. Muitas vezes nós sabemos o que é melhor para nós, o nosso presente. Nós temos o conhecimento do nosso passado, do nosso presente. Só que Deus, Ele vê muito além. Enquanto nós estamos preocupados com o nosso presente, Ele já reservou um futuro lindo pra gente. E a gente está reclamando ainda. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós vemos Davi, ele vai contra o gigante, não para se aparecer, não para buscar glória para si. Ele vai para que o nome do Senhor seja glorificado. No versículo 47 está escrito assim: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nós devemos fazer as coisas não para que nós sejamos reconhecidos,
não para que as pessoas nos aplaudam, não para que as pessoas falem assim, ó, tá fazendo a obra mesmo, hein, ó, parabéns. Nós não devemos fazer a obra com esse intuito. É claro que às vezes as pessoas vão nos reconhecer. Na hora que nós fazemos as coisas, é óbvio que as pessoas vão notar. Só que esse não deve ser o nosso intuito, que as pessoas nos notem. Nós devemos fazer as coisas com o intuito de que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Ele não nos chamou para que nós fôssemos glorificados. Ele chamou para que o nome dele fosse glorificado por meio das nossas vidas. Aleluia! Nós podemos ver que Davi, ele depositava toda a sua confiança em Deus. Davi, ele não fazia a obra do Senhor para agradar homens. Davi, ele fazia para adorar a Deus. Que nós venhamos fazer como a Davi. Venhamos depositar verdadeiramente a nossa confiança em Deus. Não parcialmente, eu confio até aqui, a hora que a coisa aperta um pouquinho mais, eu não confio mais. Deus me abandonou, Deus não é mais comigo, enfim. Confiar de verdade, a ponto de descansar o nosso coração. Aleluia, Deus. Adorar a Deus, sair de casa e falar assim, não, Deus, hoje eu vou te adorar. Põe por terra as barreiras, põe por terra os impedimentos, porque hoje eu vou te adorar. Há uns tempos atrás eu vinha a uns 2 cultos com alguns conflitos pessoais e eu entrei no culto e eu não conseguia adorar a Deus. Eu cheguei em casa e falei pro Marcos, eu não quero mais não. Eu não estou conseguindo adorar a Deus. O que eu estou fazendo na igreja? Eu não estou conseguindo adorar a Deus. Aí eu comecei a orar, Deus, quebra todas as barreiras, porque eu quero te adorar, da Karamacharambehas. Então se você não consegue adorar a Deus, ore, peça a Ele. Se você tem dificuldade, conte para Ele, fale com Ele. Ele não é um Deus carrasco. Ele é um Deus que nos entende. Ele é um Deus que conhece as nossas dificuldades. Ele é um Deus que sabe que nós não somos perfeitos. Ele é um Deus que sabe que nós somos limitados e que alguns dias nós não estamos lá muito bem. Mas nós devemos falar com Ele. Falar não porque Ele não saiba, não porque Ele não conheça, não. Falar para que diante dEle nós reconheçamos que nós somos dependentes de Deus. Para que nós reconheçamos que só Ele é Deus nas nossas vidas e que sem Ele nós não somos nada. E que ai de nós, se não fosse o tão grande amor dEle, se não fosse a tão grande misericórdia para que Ele tem para com as nossas vidas. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes proferimos coisas que desagradam a Deus. E mesmo assim, Deus está a todo tempo dando uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance. É um amor tão lindo, é um amor tão grande. E muitas vezes nós não conseguimos entrar no culto e nem sequer agradecer a Deus por esse amor tão lindo que Ele tem para com as nossas vidas. Aleluia. Se nós prosseguirmos na história de Davi, segundo a história bíblica, nós podemos ver que do tempo que ele foi ungido rei ao tempo que ele assumiu o reinado de Israel, se passaram 21 anos. Aí muitas vezes Deus faz a promessa na nossa vida, fala assim, eu vou te usar para pregar. Aí você fala assim, opa, amanhã o pastor vai me dar uma oportunidade para pregar. Não é assim. Toda promessa tem um tempo. Tudo que Deus fala para as nossas vidas tem um tempo para começar a acontecer, para Deus começar a fazer. Ele fala, mas Ele precisa nos preparar para aquilo. Davi, ele passou por todo o preparamento. Quando ele foi ungido, ele não era menino. Ele não sabia guerrear. Como ele ia ser rei, se não sabia guerrear, ele não entendia nada de nada. Só que Deus preparou situações para ele chegar ao palácio e ele aprender tudo o que ele precisava aprender. Ele passou por dificuldades, ele passou por perseguição, porque a Bíblia diz que por mais de uma vez Saul intentou matar Davi. Só que ele não desistiu da promessa que Deus tinha na vida dele. Então nessa noite, não desista do que Deus tem na sua vida.
Pode não estar sendo fácil, pode estar sendo difícil. Talvez você fale, mas já passou 1 ano, passou 2 anos. Talvez demore 21 anos para você ficar pronto, para que Deus cumpra a promessa. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Quando Ele me falou pela primeira vez que eu ia pregar a palavra, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Demorou bastante tempo para acontecer. Só que eu precisava desse tempo. Eu precisava que Deus me preparasse para isso. Então, nada do que Deus fala vai acontecer imediatamente. Às vezes demora pouco tempo, às vezes demora mais tempo. Vai depender do que Deus tem na sua vida, o propósito, enfim. Mas não desista do que Deus falou. Pode se passar 40 anos. Os israelitas peregrinaram 40 anos no deserto. É claro que o tempo deles se estendeu porque eles murmuraram. Só que eles entraram na terra prometida. Então, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós podemos ver que Davi era um homem temente a Deus, um homem que adorava a Deus, um homem que confiava em Deus. Ele errou também. Ele era homem. Muitas vezes nós erramos e nós ficamos, meu Deus, eu errei de novo. Nós devemos evitar errar. Só que nós não somos perfeitos. Até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele errou. Só que o problema não foi ele errar. O problema teria sido se ele não tivesse reconhecido o erro. Então o problema não está em errar. O problema está em nós não reconhecermos muitas vezes que estamos errados, que estamos falhos diante de Deus, que precisamos nos arrepender, que precisamos nos humilhar diante de Deus. Então nessa noite, que você saia daqui com esta palavra, que você não venha mais para o culto só por vir, só por costume, só porque por costume religioso, porque a sua religião é evangélica, tem culto na sexta e no domingo, então eu vou no culto toda sexta e domingo, porque é o dia de culto. Deus não quer religiosos dentro da igreja. Para entrar aqui e repetir a mesma oração que você já faz há 10 anos. Para repetir os hinos porque você já decorou as letras, mas você nunca parou para meditar na letra do hino. Deus não quer isso. Deus quer que você venha ao culto e adore a Ele. Aleluia. Que você deposite a sua confiança nele. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar a igreja. Que o Espírito do Senhor continue falando no seu coração. Amém? Aplauda o Senhor com suas palmas. Aleluia.